Olá, você que está em casa, vamos começar mais uma aula de uroanálise. Vamos passar hoje por toda a parte de sedimentoscopia, a nossa fase 3 do exame de urina. Lembram que a gente falou que o exame de urina ele é composto por 3 fases? A primeira fase, que é o exame físico, a segunda fase, que é o exame químico, e a terceira fase, que é a sedimentoscopia ou exame microscópico. Então, a gente finalizou na última aula a parte de exame químico, começamos a introduzir aí a sedimentoscopia e vamos fazer hoje aí uma aula de sedimentoscopia, ver aí toda essa parte da fase 3 do nosso exame de urina de tipo 1, EAS ou qualquer que seja a nomenclatura que você preferir usar, porque todas elas são sinônimos, não é mesmo? Todas elas são aí o nome do mesmo exame, tá bom? Então, na nossa última aula, a gente começou a introduzir essa parte de sedimentoscopia. A gente falou que, joga no material para mim, por favor. A gente falou que o exame microscópico da urina, ele tem a finalidade de identificar os elementos insolúveis, tá, na urina. Esses elementos insolúveis, quais poderiam ser esses elementos insolúveis que nós podemos encontrar aí nesse sedimento urinário? Podemos encontrar células sanguíneas, né? No caso, hemácias, leucócitos. Podemos encontrar agentes biológicos, bactérias, leveduras, né? Fungos. Podemos encontrar cristais de oxalato, fosfato, urato, cristais de medicação, né? De medicamentos, de drogas. E cilindros, né? Que temos aí uma infinidade de tipos de cilindros também. Cilindros hialinos, granulosos, leucocitários, hemáticos, gordurosos e sérios. Vamos passar aí por cada um desses cilindros, desses agentes aí, desses elementos que podem ser encontrados na nossa sedimentoscopia aí da urina, tá bom? E como é feito esse exame da sedimentoscopia? A gente falou um pouco disso na última aula. Primeiro, a gente vai pegar a nossa amostra de urina, colocar ela em um tubo cônico, como esse aqui da foto, ó. Ele é cônico, tá vendo esse final dele aqui, que é cônico? Então, esse tubo, você vai passar a urina para esse tubo, levar esse tubo para uma centrífuga e após centrifugar, você vai desprezar todo o sobrenadante e vai pegar uma amostra do sedimento que vai parar nesse finalzinho aqui do tubo, colocar sobre uma lâmina, tampar com a lamínula e fazer a sua análise ao microscópio. Lembrando que essa lâmina ela pode também ser corada, tá? A gente pode fazer a coloração dessa lâmina de microscopia com Giemsa ou com vários tipos de corantes aí para facilitar a leitura aí dessa microscopia, tá? Então, normalmente a gente faz essa leitura a fresco e também após fazer a leitura a fresco, a gente cora e faz uma leitura dessa lâmina corada para ver alguns elementos quais estariam aparecendo ali naquela sedimentoscopia, tá bom? Então, vamos seguindo. Vamos falar agora de cada um dos elementos que podem ser encontrados aí na microscopia. Vamos começar falando sobre as células sanguíneas, né? Células sanguíneas. Sanguínea. Vamos começar falando das hemácias, que é o primeiro item que a gente vai falar aqui, que a gente pode encontrar aí na microscopia, tá? Então, não é normal a gente achar aí hemácias na urina, tá? As hemácias, elas não costumam passar pelo filtrado dos néfrons ali e, sendo assim, pelos glomérulos, né? Pelo filtrado dos glomérulos, dos néfrons, que são as estruturas ali que estão lá nos glomérulos. Então, como essas hemácias, elas não passam, normalmente, elas não são encontradas na urina. Mas, quando há alguma lesão aí nessa membrana glomerular, ou nos vasos do sistema urogenital, alguma lesão aí relacionada aos glomérulos, aos néfrons ou aos vasos do sistema urogenital no geral, a gente pode encontrar aí essas hemácias aí presentes nessa urina, que a gente dá o nome de hematúria. E quando essas hemácias estão em grande quantidade, elas podem estar relacionadas a algumas complicações, como por exemplo infecções agudas, glomerulonefrite, né, pielonefrite, que são infecções agudas, como por exemplo reações tóxicas, intoxicação ou nefrotoxicidade de alguma medicação, porque temos medicações aí que são nefrotóxicas, temos quimioterapias e várias classes de medicações que são nefrotóxicas. E essa toxicidade causa lesão aí nos glomérulos, nos néfrons e, consequentemente, pode gerar ocorrer a presença de hemácias na urina em pacientes que têm aí essas lesões. Por exemplo, também ainda
em algumas reações imunológicas, em algumas neoplasias ou alguns distúrbios circulatórios, tá bom? Então, não é normal, sempre quando há presença de hemácias na urina, principalmente quando elas estão em grande quantidade, é porque tem alguma coisa ali que não está normal naquele paciente. Ou alguma infecção aguda, ou alguma lesão renal, né? Seja ela por nefrotoxicidade, seja ela por alguma lesão glomerular, ou nos néfrons, ou mesmo algum tipo de neoplasia que também pode causar aí essas lesões, seja neoplasia no sistema urogenital, na próstata, na bexiga, nos rins, enfim, qualquer que seja a localização que essa neoplasia esteja no sistema urogenital, ou até mesmo distúrbios circulatórios e imunológicos podem causar aí essa presença de hemácias na urina, tá bom? E aí, olha só que interessante. Eu trouxe aqui umas imagens para a gente ver. Na fita reagente, que é o parâmetro do exame químico da urina, esse aqui é o parâmetro, tá, da pesquisa de sangue na urina. Perceba que quando está normal, a fitinha está amarelinha. Quando tem presença de hemácia, ela pode reagir, ela reage formando cor. Pode variar verde, até tons de verde, ou, dependendo do fabricante, varia aí em tons de rosa, né, meio róseos. Então, até mesmo chegando em tons púrpuras. Mas aqui nessa fitinha, nesse fabricante, o tom é verde, aí aqui já seria positividade para sangue ou hemácias, tá? Só que na fita, no exame químico aqui, não me precisa exatamente se está presente nessa amostra hematura ou hemoglobinúria. Lembram a diferença? Hematúria são hemácias íntegras. Hemoglobinúria é só a presença de hemoglobina decorrente da quebra aí da lise dessas hemácias que liberam a hemoglobina, dando também coloração aí na urina e coloração aí fazendo reação nesse exame químico da urina, tá? E aí quando eu vou para a sedimentoscopia, que eu vou procurar ali os elementos do sedimento, um dos elementos que eu posso encontrar, principalmente quando esse exame aqui químico está positivo, na verdade, são as hemácias. E essas hemácias, elas podem estar em vários aspectos. Podem estar em aspecto usual, no caso de uma urina isotônica, né, de uma urina em condições normais. Essas hemácias, elas podem estar em aspecto usual, aspecto normal. Quando essa urina está diluída ou hipotônica, essas hemácias, elas podem estar maiores. Por quê, gente? Porque vai ter aí mais água dentro delas, né? A osmose. Então, a água vai para dentro dessas hemácias, vai inchar essas hemácias, quando essa urina está hipotônica ou diluída. E quando quando essa urina está concentrada, tá hipertônica ou concentrada, as hemácias podem estar crenadas. Por que crenada, gente? Porque quando a gente tem aí hipertonia, uma urina hipertônica, é porque ela está aí, né, concentrada, com pouca água. Então, o que acontece? A água que está dentro das hemácias acaba saindo aí para o meio extracelular, gerando aí uma crenação da hemácia, como se tirasse a água de dentro da hemácia e ela murchasse, né? Então, ela fica crenada. A gente vai ver imagens daqui a pouco para entender o que seriam essas hemácias crenadas e o que seriam essas hemácias de aspecto usual e como elas se apresentam aí nas nossas lâminas de sedimentoscopia, tá? E aqui são hemácias, né, que já aparecem aqui, uma microscopia, hemácias aqui numa microscopia urinária, tá? Do sedimento urinário. E a gente vai entender agora cada uma das morfologias que a gente pode encontrar aí na nossa sedimentoscopia urinária. Tem aí vários tipos de conformações aí das hemácias que podem aparecer na nossa microscopia do sedimento. Como, por exemplo, aqui, ó, olha só, a gente tem discócitos, que são as hemácias em formato de disco aqui, ó, tá vendo? Ela não tá totalmente uniforme, ela está no formato como se fosse de uma letra C aí, essa hemoglobina dela. Então, os equinócitos, o que são esses equinócitos? São hemácias que tem aí, ó, a superfície, ó, desigual, tá vendo? Tem como se fossem umas ondulações na superfície dessa hemácia, são os equinócitos. E também, além dessa superfície, tem aí, ó, um anel escurecido aí dentro dessa hemácia. E os anulócitos, que são hemácias que não estão com aquele formato côncavo, que é normal das hemácias. Ela está com formato sem aquele formato côncavo aqui que é tradicional, que é normal que as hemácias
Tenho. E a hemácia fantasma é aquela que ou fantasma ou sombra, que a gente chama, que tem apenas uma sombra aqui, ó. Ela não apresenta nenhum formato côncavo, né? Nenhum formato, nenhuma estrutura aqui, não dá pra ver a hemoglobina, né? Igual a gente vê aqui normalmente na hemácia, quando ela é côncava e a hemoglobina aparece bem certinha. Ela é como se fosse uma mancha. Então a gente chama de hemácia fantasma ou sombra, tá bom? Podemos encontrar também no formato de esquizócitos, que são hemácias que têm aí como se fosse um búzio, sabe búzio? Aquele búziozinho aí que a gente vê em praia, né? De aquele búzio. Então, é esse formato, as hemácias são amassadinhas assim e como se fosse um formato de um búzio, tá? O estamatócito, que também é parecido, mas é um pouquinho maior, tá? Um pouquinho menos amassadinho, então fica parecido também, ó, com esse, como se fosse uma boca. A gente fala que é um formato de boca, que é o estamatócito, né? Lembrando, estômago, boca, um estamatócito tem como se fosse uma boca aqui no meio. Ela é mais alongada, ela não é redondinha, ela é mais compridinha e forma aí essa conformação que parece uma boca aqui no meio dela, onde ela teria o formato côncavo, né, a convexidade, ela fica com esse formato alongado, tá? O codócito, que nada mais é que a hemácia com essa luz, como se fosse uma luz aqui no meio, né, uma conformação mais clara e que ela perdeu, né, aquela convexidade também e ela fica aí, ó, nesse formato anormal aí. O cnisócito, que também parece muito com o estamatócito, e podemos achar também o acantócito, que nada mais é que essa hemácia, como se fosse a orelhinha de Mickey. Lembram do Mickey, né? A orelhinha de Mickey aqui, ó, tem a hemácia e o acantócito, ele vai ter como se fosse duas orelhinhas de Mickey aqui, ó. Quando a gente vê uma foto de uma microscopia na lâmina, a gente vai conseguir entender bem essa associação da orelhinha de Mickey que a gente faz com esses acantócitos, tá bom? Então, são essas várias as conformações que a gente pode encontrar aí na nossa lâmina. Por isso que é necessária muita expertise na hora de ler uma lâmina dessa, porque essa hemácia pode aparecer de várias formas, a gente precisa identificar se é ou não uma hemácia, independente da forma que ela se apresenta aí na nossa microscopia, pegaram? Então, volta para o material, por favor, para a gente continuar falando de morfologia das hemácias, tá? Aqui, só para vocês entenderem, eu trouxe aqui algumas fotos também, para a gente continuar falando sobre isso. As hemácias dismórficas, ou seja, com alterações na morfologia, aparecem bastante. Temos o codócito, que é quando ela tem aí, ó, essa conformação como se fosse um núcleo, né? Ela fica com uma mancha como se ela tivesse um núcleo dentro dela, mas todo mundo sabe, né, que a hemácia, ela é anucleada, ela não tem núcleo, mas essa conformação fica parecendo um núcleo, é uma alteração de formato aí. Também temos os acantócitos, a orelhinha de Mickey que eu falei do acantócito, ó, ela parece bastante assim, a gente pode fazer essa associação para não esquecer mais a conformação do acantócito. Parece, ó, temos a hemácia e temos aqui a orelhinha maior, e as orelhinhas aqui parecendo orelhinhas de Mickey. Olha aí se não dá pra gente fazer essa associação para gravar esses acantócitos, tá bom? E os acantócitos, normalmente, eles aparecem, pode aparecer com outras conformações, com mais ramificações, né? Eles têm essas ramificações aqui que parecem orelhinhas. Normalmente, eles têm duas ramificações, mas às vezes a gente encontra com mais ramificações. Então, esse aqui, ó, é um acantócito com mais ramificações. Aí a gente já não pode chamar, né, falar da orelhinha do Mickey, porque não tem só dois, né? Só duas ramificações tem mais, né? Então, pode ser também que ele apareça dessa forma, apesar de que o usual é aparecer assim, apenas com uma ou duas ramificações, tá bom? Temos aqui também uma foto para a gente entender essa conformação das hemácias. Temos aqui, ó, várias hemácias com várias conformações. Olha só, hemácias em formato de esquizócitos, hemácias, ó. Temos vários formatos aqui numa mesma lâmina, então a gente precisa ter cuidado na hora de fazer a leitura dessa lâmina. Aqui temos também, ó, hemácias. Então, cada lâmina, ela traz a hemácia, cada paciente vai trazer a hemácia em uma conformação. Pode ser pela deformidade que foi causada ali pela temperatura, pela conservação, ou mesmo porque as hemácias estão com alguma alteração mesmo, proveniente até mesmo da centrifugação, né? Porque a gente falou que a urina passa por um processo de centrifugação antes de ir para a lâmina, né? Para ela sedimentar. Essa centrifugação, esse processo de centrifugação, ele pode gerar aí alterações, tá? Na morfologia da hemácia, pela centrifugação mesmo, pelo processo ali da
centrípeta. Então, pode gerar alterações na conformação. Então, a gente precisa aprender a analisar e entender todas aquelas conformações que eu mostrei ali para vocês que podem aparecer na lâmina de microscopia. Esse aqui é um aglomerado de hemácias, tá? São várias hemácias aglomeradas, ficam parecendo um amontoado aí, que a gente chama de aglomerado de hemácias. A gente consegue ver aí pela conformação que são hemácias, né? Olha só, a hemácia bem bonitinha aqui, ó, a gente consegue ver, ó, com a conformação. Então, a gente consegue identificar quando há esses aglomerados aqui de hemácias, tá? Temos aí hemácias crenadas, também aparece, ó. Quando a hemácia está crenada, quando ela perde água, ela fica toda murchinha, assim, ó, como se tivesse seca, né? Já percebeu que quando você tem ali qualquer que seja uma estrutura, uma célula, que você tira a água dela, ela resseca, ela fica toda, perde aquela forma arredondada, né? Ela fica toda cheia de ondulações aí, toda feia. Então, essas seriam hemácias crenadas, ó, toda cheia de ondulações aí, toda feia, são hemácias com dismorfismo, são hemácias crenadas, tá? E os leucócitos, gente? Os leucócitos, eles também podem aparecer na nossa sedimentoscopia. E como eles vão aparecer? Geralmente, eles são encontrados numa quantidade bem pequena, tá? Menos de 5 leucócitos por campo de leitura. Lembram que eu falei que quando a gente vai fazer leitura de sedimentoscopia, a gente tem que fazer a leitura de 10 campos? Lembram da última aula? Então, para a gente fazer a leitura dos leucócitos, a gente tem que fazer a leitura dos 10 campos e, normalmente, numa quantidade normal de leucócitos, que não é o que eu não posso considerar alteração, é quando existem aí, no máximo, aí, pelo menos, no máximo, 5 leucócitos por campo. Mais de 5 leucócitos por campo, aí eu já vou suspeitar de alguma anormalidade ali. Levando em consideração que no caso de mulheres, a urina feminina pode ter aí um número um pouco maior desses leucócitos, tá? E os leucócitos, eles podem passar aí e chegar ao urina através de uma lesão glomerular ou lesão capilar, ou ainda, tá? Quando eles estão passando para chegar em locais de alguma infecção, como por exemplo, infecção no canal urogenital, infecção aí, qualquer tipo de infecção, seja cistite, pielonefrite, glomerulonefrite, enfim, qualquer tipo de infecção, ou mesmo inflamação. A gente sabe que leucócitos, eles são as células do nosso sistema imunológico. Então, se tem infecção e inflamação, os leucócitos, eles vão lá para aquele local para combater aquela infecção ou aquela inflamação. Então, se apareceu leucócitos, é porque eu vou ter aí, provavelmente, ou uma infecção ou uma inflamação ali naquele canal urogenital. Pegaram? E os leucócitos, eles contêm aí, né? A gente já sabe disso desde a parte que vocês estudaram aí em hematologia, então que os leucócitos, eles são cheios de grânulos citoplasmáticos e núcleos lobulados. Depende muito, né, de qual é o leucócito, se é um linfócito, se é um neutrófilo, e o número elevado desses leucócitos aí na urina, a gente chama de piúria. Então, quando você ouvir essa palavra aí, piúria, nada mais é do que um número de leucócitos elevado na urina daquele paciente. Pegaram? Entenderam? Então, vamos seguindo. E quais são as causas, tá, de infecções que podem levar aí a uma piúria no meu paciente, tá? Pielonefrite, cistite, prostatite, uretrite ou qualquer tipo de infecção aí no canal urogenital, seja do homem, seja da mulher, de uma forma geral. Ou mesmo glomerulonefrite, lúpus eritematoso, é uma doença autoimune, tá? Então, quando a pessoa está com essa doença, com esse lúpus ativo, ele pode ter aí disfunções no sistema imunológico e pode aparecer essa piúria no exame urinário também, tá? Ou ainda em alguns tumores, tá? No sistema geniturinário podem também levar ao aparecimento de leucócitos, porque algumas neoplasias, para não falar a maioria delas, a maioria das neoplasias, elas causam reação inflamatória local no lugar que ela está instalada. Ou seja, se eu tenho uma neoplasia, eu vou ter uma reação inflamatória. Se eu vou ter uma reação inflamatória, eu vou ter leucócitos e sistema imunológico agindo ali naquele local. Então, quando meu paciente tem algum tipo de tumor no canal urogenital, no sistema urogenital como um todo, pode ser que a gente encontre piúria na urina daquele paciente. Pegaram? Então, outra coisa interessante para a gente saber para a nossa prova é o seguinte: quando a urina do meu paciente está alcalina, seja pela alimentação, seja porque ela está diluída, enfim, os leucócitos eles vão ser lisados ali naquela urina, vão produzir o que a gente chama de fenômeno das células brilhantes, tá? Eu
trouxe uma foto daqui a pouco para a gente ver esse fenômeno aí e como ela aparece na microscopia. E elas podem ser vistas aí em urinas hipotônica, ou seja, diluídas, e não pode nem sempre ter relação aí com pielonefrite ou qualquer outra doença específica, né? Então, apenas a urina alcalina pode aí até 5 células por campo é normal aparecer. Então, no caso, se a urina tiver muito hipotônica e alcalina, vai gerar um fenômeno desses leucócitos e vai produzir o que a gente chama de células brilhantes. E elas vão aparecer bem bonitinhas lá na microscopia e elas não são indicativo de, pode ser que não sejam, dependendo da quantidade em que elas aparecem, indicativo de nenhuma alteração ou doença específicas, tá bom? E os eosinófilos, tá? Eosinófilos, que são células aí do sistema imunológico, são leucócitos responsáveis por reações aí, por resposta a reações alérgicas, reações do gênero. Quando presentes na urina, eles têm reação com nefrite intersticial medicamentosa ou nefrotoxicidade, tá? E na rejeição de transplantes, por exemplo, por quê, gente? Porque os eosinófilos, a gente fala que ele é responsável por reações alérgicas, reações, normalmente no geral, né? Não só falando de urinários agora, mas no geral, os eosinófilos, eles são células do sistema imunológico que estão relacionadas aí com reações alérgicas, reações à rejeição, a transplantes. Então, pacientes que têm aí transplante renal, quando tem aí um número muito elevado de eosinófilos na urina, pode ser que esse paciente esteja desenvolvendo aí algum tipo de reação a esse transplante, por exemplo, a esse rim que foi transplantado, ou ele esteja aí com alguma nefrotoxicidade, seja medicamentosa, qualquer tipo de medicação que ele está usando, algumas medicações, a gente já falou que podem causar aí essa nefrotoxicidade, então pode ocorrer também essa presença massiva aí de eosinófilos por causa de algum tipo de nefrotoxicidade, alguma reação medicamentosa aí que causou alguma nefrite intersticial medicamentosa que a gente chama, tá bom? E aí, olha só como é que a gente vê os leucócitos, tá? A fita normal no exame químico, por isso que eu sempre falo que os parâmetros eles são analisados em conjunto, tanto o exame físico, o exame químico e o exame microscópico ou sedimentoscopia. Eles complementam um ao outro. Olha só, na minha fita reagente aqui, eu tenho o parâmetro dos leucócitos que, quando está negativo, quando está normal, fica branquinho, quase branquinho, ó, quase da cor da fita, bege bem clarinho. E quando está positivo, fica uma reação meio violeta, meio púrpura, né? Que é quando tem presença de leucócitos ali naquela nossa urina. E aí, eu trouxe algumas lâminas para a gente ver a presença desses leucócitos. Aqui a gente consegue ver direitinho, ó, a presença de linfócitos. A gente vê a presença de neutrófilos, presença de vários leucócitos aqui no meio, nessa lâmina, bastante leucócitos, que isso aqui é um campo, então com certeza muito mais de 5 células por campo, ou seja, essa presença de leucócitos aqui com certeza não é um valor normal, né? Mesmo porque já positivou meu exame químico e a hora que eu fui ver a sedimentoscopia, olha a quantidade de leucócitos presentes, não é mesmo? Então, logo já percebo que tem alterações aí. Tenho também, olha só, uma foto mais de perto, para a gente ver que, ó, leucócitos, bastante leucócitos aqui na minha amostra. Aqui também, a gente pode encontrar esses leucócitos fácil de visualizar ou nem tanto. Por exemplo, nessa outra foto aqui, já não está tão claro assim a presença desses leucócitos, mas eles estão aí, ó. Eles estão aí presentes também, vários leucócitos aí na nossa amostra, na nossa microscopia da urina, tá? E aqui a gente encontra também, trouxe uma outra foto só para poder mostrar para vocês, vários também leucócitos aí, ó, leucócitos, ó, neutrófilo, tá? Ó, olha um monte de leucócito aqui, enfim, se eu for circular todos, eu vou ficar aqui só circulando leucócito aqui nessa imagem, né? Então, é muita célula, muito leucócito, com certeza esse paciente está com alguma inflamação ou infecção aguda, e aí levando essa quantidade alterada aí de leucócitos na urina, tá bom? E aí, a gente tem também aqueles fenômenos das células brilhantes ou células cintilantes, que a gente chama de célula de Steinheimer-Malbin, que é aquele fenômeno quando a urina do paciente está muito hipotônica, né, muito diluída e muito alcalina, esse meio alcalino vai lisar os leucócitos e vai transformar eles nessas células brilhantes. Tá vendo que é como se elas estivessem brilhando aqui na minha lâmina? Ó. Olha só, como se estivessem brilhando aqui. Então a gente consegue ver quando a gente vê a lâmina, esses leucócitos bem brilhantezinhos mesmo, tá? Como se eles ficassem brilhando ali, mesmo cintilantes, brilhando ali na minha amostra, tá bom?
E esse fenômeno é porque o meio alcalino, ele lisa os leucócitos e aí deixa essas células aí com esse fenômeno, com essa aparência cintilante ou brilhante, tá bom? E aqui uma foto bem de perto, olha que linda essa foto também desse fenômeno de células cintilantes ou brilhantes. A gente vê que ele fica bem aqui, ela ainda está na conformação, não está tão brilhante, mas já tem uma cintilância aí, ainda que menor. A gente consegue ver, ó, lindamente os leucócitos aqui dentro, aqui nessa nossa microscopia, porque aqui possivelmente é uma microscopia de 40 vezes. Aí aqui eu já aumentei para uma microscopia de 100 vezes com um óleo de imersão para facilitar, e aí eu tenho a visualização muito mais aproximada e muito mais bonita dessas células. Pegaram? Entenderam? E aqui, da mesma forma como a gente viu que podem acontecer os aglomerados de hemácias, podem acontecer também os aglomerados de leucócitos. Olha só a quantidade de leucócitos aglomerados aí, formando esse bolo aí, esse aglomerado de leucócitos. Então, esse aglomerado ele pode acontecer com hemácias e também com leucócitos. Então, eles ficam aglomerados aí, amontoados, formando essa bagunça aqui, ó, de leucócitos que a gente consegue ver também aí direitinho no exame microscópico da urina, tá bom? Caso estejam presentes. E a gente volta aqui para mim, por favor. Vamos encerrar esse nosso primeiro bloco e voltamos daqui a pouco para falar sobre células epiteliais, cilindros, enfim, cristais e os outros elementos que a gente consegue aí encontrar no sedimento urinário, tá bom? A gente já volta.